um tema que realmente, como diz o Dr. Luiz Gralho, é importante, porque falar, senhores, das coisas do sexo, tudo bem, significa falar da nossa perpetuação, significa falar, né, do desdobramento da nossa vida, da nossa continuidade. Quero lembrar aos senhores que eu tenho falado, e hoje eu vou tentar ser um pouco mais verticalizado, ou seja, vamos tentar aprofundar, porque muitos dos senhores já viram eu fazer esse discurso, né, outras vezes. Mas é importante que a gente consiga cada vez mais, né, ir conversando, ir fazendo uma formação do que nós chamamos da massa crítica, né, para que nós possamos pensar. E nesse ir e vir das informações é importante a separação de alguns conceitos, de algumas definições, para que nós possamos trabalhar, né, estas discussões. Eu tenho reiteradamente falado para vocês que o ser humano tem, pelo menos, senhores, 5 dimensões. O ser humano tem 5 dimensões, no mínimo. Tá? O ser humano tem uma dimensão física, tudo bem? Física, somática. Nós temos uma dimensão moral, uma dimensão intelectual, uma dimensão de sucessão e uma dimensão de fé. Falar das coisas do sexo, com certeza estamos falando da dimensão física, né, da dimensão moral, da dimensão do intelecto, mas, sobretudo, eu tenho pouco abordado, né, a dimensão de sucessão, né, o que abarca aí uma série de grandes dificuldades. A honra, senhores, a honra sexual, da maneira como hoje posta no ordenamento jurídico brasileiro, ela reverbera, sim, sobre as 5 dimensões do ser humano. Mas, especialmente, a dimensão moral e a dimensão de sucessão. Mas, antes de a gente começar, né, a falar, eu iniciei, ou estou tentando utilizar de uma técnica do pessoal do cinema, né? A gente começa, depois a gente volta no início, né, e a gente faz uma história. Por que eu quero fazer assim hoje? Porque assim eu brindo, ou a gente começa com uma discussão que a essa os senhores ainda talvez não tenham tido esse tipo de discussão comigo. Do que eu estou falando, senhores? Veja, nós estamos falando de honra sexual. Isto tem uma ligação umbilical com a formação do pensar do Ocidente. Tá? Como nós, né, fomos formatando essas ideias no correr, tá, da formação histórica do Ocidente. E é interessante que a gente veja da onde nós viemos, tá, para onde a gente está. Eu não estou querendo fazer academicismo, eu não estou querendo fazer, aquelas palestras rebuscadas. Não, eu quero conversar realmente com os senhores. São percepções importantes, né? São percepções que, se a gente fazer tábula rasa, fica estéril. A gente não consegue enxergar realmente de onde se veio. Vejam que eu faço a brincadeira, como a grande maioria já me conhece, a brincadeira aqui, doutor Gralho, não vai funcionar. Mas toda aula, por exemplo, eu pego alguém de Inopina e falo assim, qual a religião oficial no Brasil? Sempre tem alguém que responde, doutora, qual a religião oficial no Brasil? Não, qual a religião do Brasil? Não, religião. Catolicismo? Não, o Brasil é laico, percebe? Laico. Mas veja que toda vez que eu pergunto, eu escolhi alguém, eu pensei a senhora, escolhi. Toda vez que a gente pergunta, sabe por que acontece esse fenômeno? Porque, óbvio, o país ele é laico, mas há um caldo sociológico no nosso país, que é o quê? Um caldo
né, formado dentro da Igreja Católica. E aqui, por que eu estou separando isso? Eu não estou falando a favor da Igreja Católica ou contra a Igreja Católica, não estou falando das demais vertentes cristãs ou de outras religiões, que isso refoge realmente a nossa discussão. Mas é importante, e é isso que eu quero discutir com os senhores, da onde viemos e onde estamos. Para os senhores enxergarem, né, voltemos um pouco. O cara vai falar da Grécia. Não é uma questão de falar da Grécia, é uma questão de enxergar para os senhores como é que nós formamos o pensamento ocidental. Vejam que pensar, né, cogito ergo sumus, né, a situação de pensamento, ela realmente no Ocidente, né, pautada pela razão, iniciou-se lá na Grécia. Tá ótimo, então nós tivemos os pré-socráticos, né, inclusive com os sofistas, que são a princípio os pais dos advogados, né, com os seus sofismas. Depois nós tivemos Sócrates, depois nós tivemos Platão, e desagou isso em Aristóteles, né. Estes filósofos, senhores, realmente pensaram com o pautar da razão. Só que aqui tem um problema. Bom, Capone, qual a relação disto com a honra sexual? Você vê, no pensar da razão, apesar de muitos vêm e dizem o seguinte, o que era uma verdade, mas se diz, já vi muita essa informação no seguinte sentido, bom, na Grécia quem votava, quem exercia o poder político eram os homens e o pater familias. Só eles podiam se reunir na ágora para votar. É verdade? É verdade. Era uma democracia de participação direta, não tenha dúvida. As mulheres não votavam, mas nem por isso, senhores, se autoriza a dizer que a mulher lá na antiguidade não tinha assegurado o seu status, não tinha a sua honra assegurada. Muito pelo contrário, tá? Dos textos que se lê de Aristóteles, e posso dizer para os senhores, as leis, a poética, você percebe que se reservava, sim, tá, à mulher um local digno, um local em que se compartilhavam responsabilidades. A própria Roma antiga, a mulher no lar, o pai era o pater familias, não tenho dúvida, mas a esposa, tá, a mãe, tinha uma posição diferenciada de comando muito interessante. Aonde que isso começou a mudar? Isso começou a mudar, e aí eu quero mostrar isso para os senhores. Depois que nós tiramos ou o mundo veio passando e a Grécia, né, acabou abrindo espaço para o Império Romano, enxerguem os senhores o seguinte, as pessoas acusam os romanos de terem sido absolutamente pragmáticos, né, ou estoicos, como se queira, né, que o estoicismo é aquela praticidade, né. Bom, eu confesso para os senhores que é verdade isso, né, porque num império, moçada, que ia da muralha de Adriano, e onde era a muralha de Adriano? Aqui na Inglaterra, tudo bem? Na atual Inglaterra, né? Houve ali as centúrias romanas, montaram do lado de cá, na Inglaterra atual, uma muralha para separar o Império Romano, até onde ele conseguiu se expandir, para o Ocidente, dos Pictos lá, de um povo, tá? Dos saxões, que eram absolutamente bárbaros ainda. Não que os outros povos também não fossem. Tiveram que separar. E esse império no Oriente, senhores, passando pelos godos, visigodos, gauleses, francos, lombardos, germanos, olha quanta gente que o Império Romano tentou colocar, né? Tentou não, colocou sob o jugo, tá,
desta jurisdição romana, indo até o outro lado, lá no Oriente, aonde eles crucificaram Cristo. Tudo bem? Aonde eles crucificaram Cristo. Essa notícia, ela é histórica, senhores. E sabe por que a gente tem ciência de que Cristo existiu? Além da dimensão de fé, né, Pôncio Pilatos foi governador da Galileia, tudo bem? Senhores, existem textos nos museus aí, seja ele no Louvre, seja ele nos museus em Jerusalém, textos assinados por Pôncio Pilatos? Sim, né? Tem. Falar de Cristo não existe, mas há um historiador romano que falava do Nazareno, né, da Galileia, ou seja, há relato histórico, além da Bíblia, há relato histórico, né, de tudo o que aconteceu. E vejam que, se comparar àquela época, o que nós tínhamos na maior expansão do Oriente, tá, do Império, já uma sociedade extremamente formada, um caldo político extremamente complexo, tá? Fariseus, filisteus, extremamente complexo o caldo político aqui, e do outro lado, por exemplo, uma coisa assim, né, com povos sem qualquer, não vou dizer sem cultura, mas num desenvolvimento ainda incipiente. E isso tudo, senhores, Império Romano, né? Há quem diga, e aqui vocês vão começar a enxergar aonde eu quero falar, há quem diga, e aumentando a nossa formação de cultura, de massa crítica, há quem diga, inclusive, que o Império Romano não há polêmica nisso, mas há quem diga que o Império Romano, por exemplo, foi o primeiro que começou a disseminar direitos humanos. Por quê? Porque nós tínhamos no Império, já que eu estou dizendo isso para os senhores, que ia da Muralha de Adriano, lá do outro lado, no Oriente Médio, e já que é um império, e eu tenho que manter a unificação do império, tudo bem? Diz que os romanos construíram estradas, todos os caminhos levavam a Roma, e colocaram um corpo de leis duro, para que todos os cidadãos pudessem se unificar pela mesma lei. E mais, né, começaram, já que eu estou falando de direitos humanos, começaram a falar assim, poxa, o que tem de igual àquele cidadão que está aqui, que é um picto, ou que é um germano, que é um gaulês? Vejam que tudo isso daí depois deu, né? Os germanos deram a Alemanha, os gauleses, os francos deram a França, né? Mas à época eram povos que estavam num caminhar de seu desenvolvimento, e à época, se comparada com a cultura greco-romana, eram considerados bárbaros. E bárbaros eram mesmo, né? Não tinham o desenvolvimento de pensamento ocidental da maneira burilada, como já tinham os romanos que foram aurir na Grécia. Bom, colocaram todos eles e começaram a falar assim, o que esse pessoal tem de comum? Opa, perfeitamente, o que esse pessoal tem de comum? Bom, todos têm direito à vida. Todos têm direito à propriedade. Aliás, a propriedade, se vocês me permitam um pouco mais de conversa, a propriedade é uma situação realmente romana, porque o Império Romano veio, né, conquistando, e chegava num determinado momento e falava o seguinte, o senhor agora é cidadão romano. E é o seguinte, historicamente, A brigava com B, o vizinho, né? A brigava com o vizinho B. O que o Império Romano fazia? Olha, a partir de hoje é o seguinte, daqui para cá é teu. Você vai exercer o seu poder neste território, nós vamos garantir os seus títulos nobiliárquicos, nós vamos garantir que você é o comandante aqui. Em compensação, você não briga mais com ele, tudo bem? Porque agora você também é romano, tá? E vou lhe dar, olha, e daqui para lá é seu. Ou seja, daqui para cá é teu, daqui para seu. Comecei a delimitar, né? Olha, a propriedade privada. Percebe? Eu comecei a delimitar e, você toma conta disso aqui, você toma conta disso aqui. Até porque depois ele cobrar imposto, né? Em cima deste território que eu delimitei para o senhor, né? Veja como é que veio sendo formatado. E aí vocês me perguntam assim, tá bom, Capano, mas e a relação disso com honra sexual? O problema é o seguinte, moçada,
enxerguem, por favor, e não estou falando mal da igreja, não estou fazendo teologia, muito pelo contrário. Eu só quero dizer o seguinte, olha a profusão, olha o quanto de povos existem e existiram dentro do guarda-chuva do Império Romano. Tentaram unificar isso via comunicação de estradas, tentaram unificar isso, a legislação teve sim um unificar do Império, uma ligadura para tentar fazer essa amálgama de Império, que agora todo mundo tem que obedecer à mesma lei. Só que é o seguinte, só isso não adiantou. Eu vou dizer uma coisa, senhores, o que foi assim, fundamental para a formatação da cultura ocidental enquanto Império Romano e a formatação de um império unificado foi a tomada das almas. E aí, senhores, os senhores vão ver a história, né? Começa lá nas cruzadas, porque o senhor, doutor, era gaulês, a senhora, doutora, era picto. O que vocês tinham em comum? Além de, né, são seres humanos, nós vamos reconhecer nacionalidade romana, mas você professava uma fé, o senhor professava outra fé, a senhora acreditava em algumas coisas de um tal jeito, o senhor acreditava de outras coisas de outro jeito, ou seja, dava para unificar mesmo o império com tudo isso, com todas essas pessoas absolutamente distintas, né? Ninguém igual a ninguém, ninguém conversando a mesma língua e ninguém professando o mesmo credo, né? Como é que aconteceu essa unificação, senhores? Essa unificação aconteceu, óbvio que não foi uma coisa rápida, nós estamos falando de séculos, que gera a brincadeira que eu fiz com a doutora aqui. Qual que é? É católico, né? A discussão foi qual? Bom, lá na Grécia, nós tínhamos um panteão de deuses, né? Um panteão divino. Nós tínhamos lá Deus para tudo que era gosto, de todo quanto era jeito. E mais, os deuses, senhores, eram deuses que sofriam das vicissitudes humanas, né? Os deuses no Olimpo, na Grécia, brigavam entre si, eram deuses que faziam guerra, levavam a forra, tinham, vale dizer, inclusive, dentro da área sexual, que Zeus tinha amantes terrenas, que deu lá a história do Minotauro e tudo mais, quer dizer, não eram esses os deuses que nós queríamos para unificar um império, eles não se prestariam a este papel. Isso só foi abandonado, portanto, por esta condição de formação de império. Paulo de Tarso, na Epístola aos Romanos, começou a fazer uma unificação, senhores, dizendo o seguinte: olha, agora não são vários deuses, é um Deus só, teocentro. Um único Deus e mais, este Deus agora é onipresente, onipotente. Esse Deus tudo sabe, tudo vê, é justo, é um Deus único. E nós impusemos esta convicção a todos. Percebam que, pela via da educação, desde que o mundo é mundo, né, os padres fizeram educação. Percebe? E, sendo uma religião oficial, porque hoje, isso eu estou falando lá atrás, mas hoje, senhores, em 2014, realmente é um Estado laico. Acredite no que você quiser. Mas nem sempre foi assim. Aliás, por muito tempo não foi assim. Pelo contrário, a religião era oficial. Nós chegamos a ter religião oficial no Brasil, né? Em 1822, a religião oficial era católica. Ou seja, você tinha obrigação de professar o credo católico. E não estou falando mal do católico, mas veja essa posição sociológica e jurídica. A partir da hora em que eu começo a formatar, senhores, uma visão em que, olha agora a situação que eu brinquei com os dois aqui, né? O senhor era gaulês, a senhora era lombardo. Ele era franco, a senhora era germano. Mas se a convicção
nós estamos conversando, né? Nós dois acreditamos no mesmo Deus, a partir de agora. Se nós acreditamos no mesmo Deus, nós temos uma única doutrina, a católica, que nos une entre nós. Vocês estão percebendo como é que se foi fazendo a formação do Império? Além da formação territorial do Império Romano, a Igreja Católica, senhores, se mostrou eficaz em ter uma doutrina única, que unificou o pensar de várias tribos, de várias etnias, de várias nações, como queiram, distintas. Ali sim nós começamos a ter um caldo comum, um caldo ocidental comum. Pouco importa onde o senhor está, pouco importa onde está, pouco importa onde está, mas se a conversa é a mesma, o Deus é o mesmo, e não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher alheia. A história é o seguinte, eles saíram do Egito, foram assim, sabe? A história começou a ser igual para todo mundo. Então nós começamos a ter uma unificação. Bom, Capano, tá bom. E qual a relação disso com honra sexual? Digo. O problema é o seguinte, senhores, que na hora que eu coloquei o teocentro no centro do universo, né, Deus no centro do universo, nós relegamos, tá, o ser humano a um segundo momento. Tá? Tudo acontecia na face da Terra porque Deus queria. Na Grécia, a mulher tinha uma participação importante, tá? O ser humano tinha uma participação importante enquanto ser racional, só que tem um detalhe, nós não tínhamos o individualismo àquele momento da história na Grécia. Piorou por este prisma quando nós adentramos na Idade Média, porque a Idade Média ela é teocêntrica, é Deus no centro do universo. E aí, senhores, não tem individualismo. E o que mais? Atrelamos as pessoas à Terra, e me parece que aí é o seguinte, a este momento, tá? E isto é pedra angular para a gente nesse desenvolvimento histórico, sexo, senhores, a este momento na Igreja Católica, para que servia, senhores? Para procriar. Fora disso, senhores, era o quê? Pecado capital da luxúria. Pecado capital da luxúria. E pecado capital significa o quê? Perde-se a cabeça, né? Capital. Muitos já viram eu falar isso, que me deram a honra de conversar em outros momentos, mas para quem não viu isso ainda, não posso negar informação para os senhores. Para vocês terem uma noção como é que acontecia isso, o pecado capital, o Erasmo de Roterdã foi, no mínimo, assim, muito ofensivo com vocês mulheres. Né? Ele foi assim... É bem verdade que nós temos que olhar que ele falou isso lá no século XIV. Né? Então, hoje, se ele falasse 1/10 do que ele falou, com certeza, meninas, vocês, olha, ficariam bastante bravas com ele. Porque ele dizia o seguinte, no Elogio à Loucura. Ele dizia que as mulheres... Deixa eu falar até o final. Eu não acredito nisso, tá? Mas... e vou dizer por que ele dizia isso. Essa é a ideia. Ele dizia que vocês, mulheres, eram seres de menor importância. Que vocês, mulheres, precisavam de um homem para guiá-las. Porque vocês eram seres sem estrela, vocês eram seres ignóbeis e eram seres que não tinham qualquer capacidade de discernimento. Bom, óbvio, né, moçada? Até pouquíssimo tempo, agora não estou falando mais de Grécia, até pouquíssimo tempo atrás, vocês eram parcialmente incapazes, tudo bem? No século XX. No século XX era parcialmente incapaz. Da onde veio isso? Desse discurso aí. Tá? Se vocês eram parcialmente incapazes, e se teve que escrever na Constituição que nós somos iguais em direitos e obrigações, é porque não era. Tudo bem? Se teve que escrever que é igual, é porque não era. E daí vem. E mais, o Erasmo de Roterdã dá assim, a cereja no bolo. Estou falando da Idade Média. Que vocês, mulheres, só conseguiam ter alguma vantagem sobre nós, ou vocês só sobressaíam sobre nós, homens, discussão de gênero, né? Quando vocês, se valendo de atributos
da luxúria, nos enfeitiçavam. E aí nos levavam à loucura. E quando nós ficávamos absolutamente loucos por vocês, aí sim, vocês nos dominavam. Ponto. Olha a palavra que ele usou. Enfeitiçavam. Quem enfeitiça é o que, senhores? Bruxa. E se é bruxa, queima. Não é isso? E olha a situação em que ele colocava. O problema não era porque sexo para que era? Para procriar. Ponto. Fora disso, esta situação de não estou seduzindo, não estou seduzindo, isto é o que, senhores? Fora de procriar, né? Então isto é bruxaria, é luxúria. Está usando o sexo para outro instrumental que não o instrumental de procriação. Portanto, isso era pecado, pecado capital da luxúria, e se é pecado capital, perde-se a cabeça. Capital. Lógico. Mais ou menos não, era exatamente assim. E eu estou explicando de onde veio, né? Por que era isso daí. Óbvio que hoje, eu conto uma história também. Quando eu estava na faculdade, doutora, algumas pessoas já escutaram isso. Eu tive um professor meu, na década de 90, que ele falava o seguinte, eu já contei para alguns essa história, mas já que a senhora está falando disso, que ele falava lá na década de 90, 90, a Constituição de 88, então já tinha Constituição. Eu tinha um professor meu, é bem verdade que era um senhorzinho, que foi formado lá em 1940, né? E ele dizia o seguinte, ele era desembargador, não estou falando mal da magistratura, estou discutindo aquele desembargador que dava aula na faculdade lá. E ele falava assim, onde já se viu? Essa semana lá uma mulher pediu para que eu reconhecesse os direitos, e ele usou a palavra, muita gente já discutia essa história, ele usou a palavra bastardo. Ela quer que eu reconheça os direitos do bastardo como iguais a de outras pessoas. Isso é um absurdo, essa pessoa não foi concebida dentro do sagrado matrimônio do casamento, o sagrado conceito do matrimônio, né? E na época nós olhamos aquilo, né, os alunos, e falamos assim, nossa, esse cara está louco, né? Mas percebam, se ponham nos sapatos dele, né? Vocês conseguem enxergar que a mulher, e aqui eu preciso dessas situações, a mulher que estava fora do casamento técnico, fora do casamento ungido pela Igreja Católica na cabeça deste homem, ela estava cometendo o quê, moçada? Um crime. Percebe que ela estava cometendo um crime. Então, como reconhecer que o produto de um crime, é isso que esse cara estava dizendo para nós, que o produto de um crime era igual a outro que é produto não de crime. Óbvio que o que a criança tem a ver com isso? Nada. Hoje, né, em 2014. Antes, né? Mas a questão não é nem só de ordenamento jurídico. Veja que o ordenamento jurídico reverberava o que vinha de uma concepção filosófica católica, né? Essa é a situação. Agora eu entro de plano na honra. Por que disso, senhores? Porque na legislação penal, desde 1940, então olha o que eu estou dizendo para vocês. Eu quis mostrar como é que foi feito. Lá na Grécia, nós tínhamos razão, a mulher era reconhecida, mas nós não tínhamos individualismo. Então não se falava disso que nós estamos falando aqui. O ser humano, senhores, não existia, óbvio que o ser humano existia, mas ele não era importante o ser humano enquanto ser humano. O ser humano se perfazia na polis. Né? Fustel de Colagem diz isso para nós, a cidade antiga. O homem era importante na cidade. E aí o homem enquanto homem ou mulher. Depois isso passou para o teocentro, senhores, e nós andamos do século I ao século XII, a igreja foi patrística, os pais da igreja, né? Patrística, cujo professor mor era Santo Agostinho, agostiniana, portanto, a igreja, tá? E isso, senhores, tratou a mulher atrelada à terra, e é o seguinte, a mulher só podia fazer sexo, o ser humano só podia fazer sexo para procriar, ponto.
século XII ao século XVIII, a coisa melhorou um pouquinho, nós saímos da patrística, fomos para a escolástica, mudou o doutrinador, já não era mais Santo Agostinho, a igreja virou tomista, São Tomás de Aquino, mas isso continuou igual, sexo para procriar, e ponto. E aí, fiz toda essa volta histórica, a uma para aumentar a nossa cultura. A dois, pelo seguinte, senhores, olha o que eu estou dizendo, se nós formatamos por 18 séculos que isto era, sexo era para procriar, e dentro do sagrado matrimônio, né, tinha que ser nesta situação, imaginem o seguinte, qualquer mulher que tivesse, e é mulher, estou falando da mulher, qualquer mulher que tivesse fora deste padrão, sexo só para procriar, e no casamento, esta mulher, senhores, ela era desonesta. Estão percebendo isso? Era uma mulher desonesta do ponto de vista das coisas do costume. E aí isso cria uma série, dentro dessa situação que eu estou dizendo para a senhora, em 40. Em 40, senhores, olha que situação crítica que nos acontecia. Uma mulher casava com dentro do matrimônio, bonitinho, como que era a igreja. Na década de 40, por exemplo. Bom, o que Deus uniu, o homem não separa. Tudo bem? Não tinha, nesta época, 1940, 1950, nós não tínhamos o que, senhores? Nós não tínhamos divórcio, nós não tínhamos separação e não tínhamos desquite. Ou seja, uniu, acabou. Agora imagine a seguinte situação que deu o discurso desse desembargador lá. Imagine a seguinte situação. A menina casou, e casavam cedo, né, moçada? Casavam cedo. Casou lá com um cara e ela deu azar. Ela namorou com ele, conheceu só aquele homem e mais nenhum outro homem. E aí ela deu azar porque ele batia nela. Ele surrava todo dia. Podia acontecer isso no bem da vida, senhores? Ela casou com um cara, o cara era dono dela, e o cara batia nessa mulher todo dia. Bom, 2 anos depois apanhando, nessa hora vocês não vão falar assim, Capano, hoje, a mulher de hoje, 2014, é assim, se o cara me bater no primeiro dia, eu vou embora. Não é isso que vocês estão pensando aí? Né? Hoje, em 2014. Eu queria ver a senhora, em 1940, falar, eu vou na delegacia. Né? Olha o quanto nós melhoramos. Né? Não, isso foi na década de 60. 60. Mas, Dock Street, Rio de Janeiro. Agora, né? Mas olha só, para a gente não perder o desenvolvimento histórico disso, essa menina que apanhou 2 anos quieta, até que 2 anos depois ela apanhava todo santo dia. É um exemplo hipotético. Ela resolveu ir embora. Não teve filhos com esse cara, tal. Ela foi embora. Porque ela não aguentou mais apanhar. Estou pondo um exemplo hipotético. Bom, maravilha. Sumiu. Tecnicamente, ela podia se separar desse cara? Não. Não tinha divórcio, não tinha desquite. Mais 2 anos depois, ela arrumou um outro companheiro. Agora um cara decente, um cara que... boa praça, cuida dela, ela cuida dele, e eles tiveram um filho. Bom, olha que situação interessante. Essa mulher é honesta, senhores? Não. Na década de 40, essa mulher era desonesta, porque ela estava com outro homem e concebeu outro filho fora do casamento. Ela é casada ainda. Perceberam o que nós já fizemos na legislação do mundo? Essa mulher era casada com aquele outro cara ainda, que batia nela. Bom, qual o problema que batia nela? Né? Era dele, pô. Né? E aí, acho que ela tinha inclusive que a aprovação divina dela, né? Porque Deus deu aquele homem para ela. Então você tem que apanhar todo dia e ficar quieto e agradecer. Ponto final. Né? Agradeça que você está apanhando. Né? Você está aí polêmico, né? Polêmico. Mas tá bom, se ela aceitou isso, se não aceitou, é outro problema. A discussão que eu quero fazer é o seguinte: ela não aceitou. E se ela não aceitou, o próximo casamento dela
de fato agora e não de direito, porque não podia casar, ela era mulher desonesta. Ela não tinha honra sexual. Porque eu só protegia, e agora, do que nós estamos falando da proteção penal aqui? O tipo penal, antes de 1940, até 2005, então ontem praticamente, todos os senhores já eram vivos, pelo menos em 2005. Então não estou falando de coisa da Grécia, da Roma, não. Até 2005, senhores, o tipo penal era assim: ter conjunção com mulher honesta mediante fraude. O que é que a doutrina estava dizendo? A doutrina estava dizendo, a lei estava dizendo o seguinte, que uma coisa era estuprar, pegar com violência. Outra coisa era eu fazer mediante um engodo, uma enganação. Esse era o artigo 215. O que a doutrina falava? Imagina o seguinte, eu tivesse um irmão gêmeo, né, e o meu irmão gêmeo se apresentasse à casa da minha esposa, namorada, o que quer que seja, né, se fazendo passar por mim, tivesse uma conjunção com ela. Pergunta, ela aqueceu na relação sexual? Sim, aqueceu. Mas o que teve de errado aí, moçada? Ela pensou que era eu. Ela deitou-se com ele, mas pensando que era eu. Tudo bem? Então isso deu um problema aí. É crime? É crime. Mas aí era a antiga posse sexual mediante fraude. E o que era o objeto tutelado aí? A honra sexual. A honra era o objeto tutelado. Não se dizia do estupro. Não era a liberdade sexual simplesmente. Tá? Porque a liberdade sexual, até as prostitutas têm. Uma prostituta, desde 1940, podia ser sujeito passivo de estupro? Sim, podia. Eu combinava com ela de um tal jeito, chegava lá na hora H, eu queria de um jeito ou outro, e pegava a força, era estupro. Era estupro. Agora, posse mediante fraude, só quem tinha o objeto honra tutelado era a mulher honesta. O que era uma coisa interessante. E o que era essa tal dessa mulher honesta? Portanto, eu digo, mulher honesta em 1940 era aquela que estava dentro do costume, do padrão católico, casada com um homem e tinha sexo com ele só para procriar. Ponto. Isto era o padrão mulher honesta. Tá? Isto era o padrão mulher honesta. E não se fala mais nisso. Tá? E não se fala mais nisso. Óbvio que isso na década de 40. Né? Quando veio o disquite, na década de 60, aí a senhora está falando do Dock Street e tal, nós melhoramos um pouquinho, porque pelo menos a mulher podia desfazer, né? É desquitada agora. E veja que tinha uma posição de preconceito grande, né? É desquitada. Por quê que tinha um caldo de preconceito grande aí? Bom, tinha um caldo de preconceito grande porque essa mulher, aspas, né, traiu aquilo que a igreja sempre disse, que quem casa não separa, né, tem que procriar aqui, desse jeito, nesse padrão de costumes. Essa aqui já é desquitada, ó, já não aguentou o tranco, né? Não, mas menos ruim, porque pelo menos se ela arrumasse um outro homem, ela era desquitada, mas arrumava alguma coisa? Não, porque ela continuava não casada, né? Mas eu confesso que na década de 60, ali mais ou menos, nós, além de ter um caldo preconceituoso absurdo, nós ainda enxergávamos aí uma situação de, bom, tá legal, né? Pelo menos ela pôs uma posição, não quis ficar mais com o cara, colocou a vida para frente, e é isso aí que aconteceu, né? Apesar de ela ter agora um outro homem, porque com esse próximo ela não podia casar, né? Na época do disquite, não podia casar. Tá bom. Agora, uma coisa era fato. A gente podia discutir se essa mulher era honesta ou não. O que, volto a repetir, em 40, qualquer mulher que se separasse e tivesse sexo fora do casamento, era uma mulher desonesta. Na década de 60, não, tá bom. Essa mulher aí, tá bom. Ela não é tão desonesta. Ela, bem ou mal, ela pôs a posição dela, desquitou e tal. Agora, por exemplo, a prostituta, essa não tem jeito, né? Essa é desonesta. Estava vendendo o corpo. Maravilha, né? Ou seja, olha o que eu estou dizendo para vocês, que até então, só quem tinha honra sexual, era a mulher honesta. Tudo bem?
que em 40 a mulher honesta era bem afunilado, né? A mulher que estava casado nos cânones da igreja e sexo para procriar. Isso era mulher honesta. E, portanto, a ela eu garantia tutela da sua honra sexual. Ninguém podia chegar perto dessa mulher, e se alguém tivesse sexo com essa mulher por um engodo, isso era crime. Tutelado pela lei penal. Veio arrefecendo, a coisa veio ficando melhor, e na década de 60 aí, com o desquite melhorou, mas aí a prostituta, né, dá para a gente fazer uma análise. Essa prostituta não, a prostituta é desonesta, né, essa não tinha discussão. Então esta não tinha honra sexual. Rui Barbosa, senhores, fez um discurso na década de 20, dizendo que a prostituição era a morte moral, tá? A morte moral. E, portanto, nunca se criminalizou a prostituição no Brasil, porque dizia Rui Barbosa que as prostitutas eram acometidas de tamanha miséria moral que elas não mereciam sequer a comiseração pública. Era aquela coisa assim, né? Não entram nem na condição de coisa, porque é tão ruim ser prostituta, é como se fosse a morte. Rui Barbosa, tá? Que eu não vou me preocupar em tutelar nada para esse pessoal. Por isso que eu não posso dizer que é crime a prostituição e tal. Elas não merecem nem isso. Elas não merecem nem isso. São prostitutas, né? São prostitutas. Não chegue nem perto. Bom, ou seja, desonestas. E aí cria alguma situação interessante. Imagine o seguinte, se eu estou dizendo, e era uma presunção, volto a repetir agora, porque o tipo penal dizia assim, ter conjunção com mulher honesta, isso até 2005, mediante fraude. Imagine o seguinte, senhores, pode acontecer uma seguinte situação, a menina é prostituta, ela era prostituta, ou, a primeira situação, então, a menina foi prostituta, quando ela tinha 20 anos de idade, ela se prostituiu. Agora, aos 30 anos de idade, ela sofre alguma fraude. Na legislação de 2005, tá, quando dizia mulher honesta, pergunta 1, essa mulher era honesta? Não, ela era desonesta. E quem foi desonesta, era desonesta para o resto da vida. Estão percebendo? Então, se ela tivesse sofrido uma fraude sexual com 30 anos de idade, e eu provasse nos autos que ela foi prostituta 10 anos antes, hoje ela não é mais prostituta. Mas ela podia ter tutelado a honra dela? Não, porque ela foi prostituta, quem já vendeu uma vez, acabou. Não tem honra aqui. Era uma presunção objetiva de direito, senhores, aquela que a gente chama iure et de iure. Era uma presunção absoluta de direito. Acabou, perdão, não é objetiva, é absoluta. Uma presunção absoluta de direito, né? Não tem discussão. Se eu provasse nos autos que ela tinha sido prostituta, em algum momento, zerava. Extinguir-se-ia a punibilidade. Extinção de punibilidade. Acabou. Ou então uma outra situação. Imagine o seguinte, a menina é prostituta. Mas ela é prostituta, sei lá, das 10 da noite, onde ela vai lá no lupanar, né? Vocês já conhecem, quem foi alunos meus, sabem, lupanar é a palavra que designa prostíbulos na Roma Antiga, né? Porque eu brinco que nós de direito não frequentamos prostíbulos, né? Lupanar, mais chique, né? Mais chique. Então, o cidadão vai, né? A menina trabalhava lá no lupanar das 4 da tarde, ou das 10 da noite às 4 da manhã. Então, ali naquele momento, ela era prostituta. E imaginem que ali às 4 horas da tarde, ela fosse, outros exemplos que a doutrina trazia, que ela fosse num médico ginecologista, às 4 horas da tarde. Pergunta, às 4 horas da tarde, moçada, tem alguma coisa a ver? E ela sofresse uma fraude sexual, o médico ainda não tinha chegado, o enfermeiro se fazendo passar pelo médico tinha uma posse sexual dela. Né? A doutrina também dava esse exemplo, por elucubrações aí, que o enfermeiro, não estou falando mal, uma vez eu dei um exemplo desse, e tinha um enfermeiro, não é, professor? Pois não. Não, mas eu sou enfermeiro, tal, tá, eu não estou falando mal dos enfermeiros. É um exemplo hipotético, que o enfermeiro tivesse se passado pelo médico e feito uma posse. Pergunta, moçada, às 4 horas da tarde, alguma relação com a carreira de prostituta dela? Nenhuma. Mas ela teria honra sexual protegida? Não, porque ela é mulher desonesta. Ou era mulher desonesta. Então,
Então este era o quadro até 2005. A mulher que fosse desonesta, e só o que melhorou de 40 até 1960, foi a história abriu-se um pouco que, né, o desonesta. E a prostituta era desonesta sempre, acabou. E a mulher aqui, que em 40 era desonesta, me parece que em 60, né, dependendo de como a gente começou a reconhecer que ela não era tão desonesta assim. Tanto é verdade que o objeto, e aí vem o que a senhora falou, que o objeto tutelado é a honra sexual aí, porque eu pegava muito livrinho lá em 2002, 2003, em que o autor falava assim, objeto tutelado do crime de estupro, liberdade sexual da mulher. Perfeito. Artigo 215, pós-sexual mediante fraude, que era essa história aí da mulher honesta. Objeto tutelado, a liberdade sexual da mulher. Pô, se a prostituta podia ser estuprada e, portanto, ela tinha liberdade sexual protegida, e aqui não tinha, me parece que os objetos eram distintos. E tanto é verdade que no caso Dock Street, né, houve uma morte, o cara pegou a esposa em ad alteram litus alieium, ad alteram litus alieium, adultério. Tudo bem? Ir ao leito alheio, ad alteram litus alieium, estava no leito alheio, e ele matou-a. E tanto é verdade que era questão de honra aí, que ele foi ao tribunal do júri de Guanabara, dizendo o quê? Legítima defesa da honra. Percebe? Então o objeto aí era o quê? A honra sexual. Né? A honra sexual. É disso que nós estamos falando. Tá? A esta época, esta era, né, a feição da legislação. Nós tínhamos uma questão de liberdade e tínhamos uma questão de honra sexual, que era pujante, era pesado, né? Tanto que teve gente que matou em nome dessa honra sexual e foi absolvido. Foi absolvido. Hoje não cola, né? Hoje não cola. Bom, o problema foi o seguinte, em 2005, veio a Lei 11.106 de 2005 e retirou só a palavra honesta da legislação. E aí a coisa ficou assim, ter conjunção com mulher, mediante fraude. Né? Tiraram a história do honesta. Óbvio que o pessoal de plantão já correu e falou assim, não tem mais mulher honesta no Brasil. Né? Porque revogaram essa história, né? Não da mulher honesta, tiraram só a palavra honesta da frase. E aí isso nos causou um problema sério, senhores, pelo seguinte, houve um caso, se não me falha a memória, em 2006, em que um cidadão foi até um lupanar, famoso na cidade de São Paulo, caso concreto, foi até um lupanar, contratou o serviço de 2 meninas, teve relação carnal com elas, conjunção carnal com elas, pagou com um cartão de crédito, 2006, e saindo de lá foi até uma delegacia de polícia e levou a notícia crimes ao delegado dizendo o seguinte, acabei de ser assaltado, né, e levaram minha carteira, na minha carteira tinham meu documento, meu cartão de crédito, isso, aquilo, tal. E no dia seguinte, né, comunicou a operadora do cartão de crédito dizendo o quê? Olha, os gastos de ontem, entre eles o gasto que ele fez com as meninas lá, eu não reconheço, eu fui roubado deste cartão. Tá? Bom, se fosse antes, e óbvio que era mentira, tanto que descobriram depois, porque seguradora, cartão de crédito, bobo os caras não tem nada, né? E mandaram oficiar, inclusive, na casa lá no lupanar, e o cara só, ele esqueceu que a hora que ele pagou a conta, tinha o quê? Uma câmera filmando, né? Isso veio aos autos. Bom, uma pergunta seguinte, aí criou uma discussão no estado de São Paulo, interessante, pelo seguinte, antes, quando eu tinha lá mulher honesta, bom, o cara teve conjunção carnal? Teve. Foi com uma fraude? Sim. Mas as meninas eram honestas? Não, eram prostitutas, estavam se vendendo, né? Então não tem problema, né? Não tinha crime de costume. Podia ter crime de estelionato, podia ter crime de falsa comunicação, mas de costume não, né? Porque as meninas não eram honestas. Então isso estava resolvido para nós se fosse até 2005.
O problema é que era em 2006. Em 2006 a lei diz assim, ter conjunção com mulher mediante fraude. Aí pergunto eu para os senhores, se a gente fosse assim bem pragmático, ele teve conjunção com mulheres? Teve. Mediante fraude? Sim. Portanto, configura o crime? Né? E aí o Tribunal de Justiça deu uma decisão interessante. Por quê, senhores? Eu confesso que realmente eu tinha dificuldade em enxergar como é que é. A menina, ela está ali se vendendo. Ela está se vendendo. Tudo bem? Porque ela tomou um calote, quer dizer que tem crime contra a honra dela? Sexual? É difícil de enxergar isso, né? Porque o crime é de costume, moçada. E o costume tem essa carga histórica que eu contei para vocês aí. E aí o tribunal, né, saiu com uma decisão interessante e foi bom. Veja o que aconteceu segundo a doutrina e a jurisprudência. Que, olha o que eu estou dizendo para vocês. Lembra aquela história que eu falei que a menina, que era prostituta, ou a mulher desonesta, ela não tinha honra protegida. A prostituta, em especial, era uma situação de presunção absoluta. Não tem honra, acabou. Com essa retirada do honesta, o que aconteceu? Nós invertemos a presunção e disse o seguinte, olha, hoje, todas as mulheres, todas, inclusive as prostitutas, têm honra. Tem honra. Mas essa presunção, senhores, né, agora milita uma presunção relativa, que é aquela que a gente chama de iuris tantum. Tudo bem? Por que disto? Porque o que disse o tribunal, e me parece que a decisão caminhou, porque ainda era o quê? Dos crimes contra os costumes. Então me parece que ainda tinha aqui uma situação interessante na seguinte situação. Olha, vamos falar o seguinte, então, nós reconhecemos honra sexual a todas as mulheres. E por que eu estou dizendo mulher? Porque o texto da lei dizia ter conjunção agora com mulher mediante fraude. Então, todas as mulheres têm honra sexual a partir de hoje. Todas. Exceção, qual que é? Bom, a exceção como é uma presunção relativa, admite prova em contrário, eu vou dizer o seguinte, naquele momento em que ela está vendendo o seu corpo, nesse momento não, né, moçada? Aí não tem honra sexual. Está vendendo. Né? Conseguiram enxergar isso? Está vendendo. Como é que vai dizer que tem honra no momento em que ela está vendendo o seu corpo? Aí não. Mas foi um avanço. Foi um avanço absurdo. Porque esta mesma prostituta, em 2004, por exemplo, lembra a história? Ela é prostituta das 4 horas da manhã, perdão, das 10 da noite, às 4 horas da manhã. Se ela sofresse uma fraude às 4 horas da tarde numa clínica médica, por exemplo, não tinha honra, tinha? Agora, desse jeito, teria honra? Agora teria honra. Então já foi um avanço. Ou seja, tirando a mercancia do corpo, todas as outras situações estão abarcadas. Ela tem honra. Melhorou. A fraude aí, né, a discussão é a seguinte, porque esta fraude levou a uma conjunção carnal. Né? E a discussão que eu estou tendo é se tinha crime ou se não tinha. Se ela tinha. O civil, óbvio, eles podiam entrar cobrando. Dá para cobrar dívida de prostituição? Dá. Tecnicamente é possível. Nunca vi. Né? O que você não pode cobrar é dívida de jogo. Né? Mas de prostituição pode, porque, em tese, senhores, o objeto é ilícito? Não, né? Prostituição não é crime. Né? Então, em tese, né, não é ilícito. É ilícito moral. Mas não está dizendo que o contrato que eu fiz com a menina, aspas, né? Partes capazes, objeto não defeso em lei e tal. Tecnicamente, dá até para eu cobrar, tecnicamente. Confesso que eu nunca vi. Se tiver menor hoje em dia, 218B, aí é crime. Né? Crime. Mas só se tiver menor envolvido, senão não. Para continuar a nossa história, agora vejam só, o que eu quis pôr em evidência foi que melhorou. Nós saímos de uma situação em que só as mulheres honestas tinham honra protegida, agora as mulheres todas tinham honra protegida. Só que tem um problema. Imagine o seguinte, podia acontecer, ou poderia ter acontecido a seguinte situação, senhores, em 2006, por exemplo, em 2002, sei lá, que, sei lá, de algum modo, eu levasse a erro, por algum engodo, por algum artifício,
e eu tivesse uma posse sexual de um menino de 16 anos, de 18, de 20, podia acontecer isso? Sei lá, a doutrina dizia também que podia acontecer, ou vamos imaginar a seguinte situação, eu, né, tenho um irmão gêmeo, né, o meu irmão namora com uma pessoa do sexo masculino, nossa, hein, Capana, vocês estão, é um direito, não é? E nós vamos falar daqui a pouco. Imaginem que os dois namorassem, né? Dentro da dignidade humana deles, eles escolheram isso daqui. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Eu me fazendo passar pelo meu irmão, não foi a mesma história que eu fiz lá? Né? Fui lá, me fiz passar pelo meu irmão e tive uma posse sexual do outro lá, do mesmo sexo que eu, uma relação homossexual, mas eu tive. Bom, ele aqueceu ter relação comigo pensando que era meu irmão. Só que agora é o seguinte, são todos, do ponto de vista de gênero, homens. Eu fui para a cama com ele, levei-o a erro para a cama. Maravilha. O homem podia ser sujeito, tinha honra sexual protegida, senhores? Então perceba o que eu estou falando, olha, o homem nunca teve como objeto tutelado a sua honra sexual. Nós homens nunca tivemos isso, tutelado pela lei penal. Nunca tivemos. Porque o direito sempre disse mulher honesta, depois disse mulher, né? Ou seja, o homem sempre ficou relegado a um segundo plano. Sendo que, pelo menos do ponto de vista técnico, é possível que a mesma conduta fosse perpetrada contra um homem. Podia, mas a honra sexual, né? Imagine que eu estou lá num pós-operatório, drogado, né? No bom sentido, né? Anestesiado, e alguém tivesse uma posse sexual contra a minha pessoa mediante fraude. Não tínhamos essa honra, né, protegida. Isso só consertou, senhores, na legislação brasileira em 2009. Então, nós estamos em 2014, em 2009. Em 2009 veio a Lei 12.015, e aí mudou mais uma vez o tipo penal. E aí agora a discussão é assim, ter conjunção ou outro ato libidinoso com alguém, até que enfim, só em 2009, senhores, nós reconhecemos honra sexual às mulheres e aos homens agora. Tudo bem? Às mulheres e aos homens. Reconhecemos a honra sexual, independente do gênero. Tem agora o objeto tutelado honra sexual, tanto o homem quanto a mulher. Tá? E mais, né? Não podia ser diferente, porque isso vem agora atrelado com a dignidade humana, né? Que a dignidade sexual é uma espécie da dignidade humana, que eu sempre falo para os senhores, que é fundamento da República, não é um mero direito, não está no artigo 5º, está no artigo 1º da Constituição, são fundamentos da República, fundamento da República, né? A soberania, a cidadania, a dignidade humana, tudo bem? É um fundamento da República isso. Bom, se este fundamento ele é aquilo que lastreia a base, volto a repetir como eu comecei. A dignidade humana, senhores, reverbera em cinco dimensões. Aqui dá para falar pelo menos de 3. Física, moral e intelectual. Ou seja, eu tenho que respeitar, senhores, o ser humano hoje na sua dignidade física, moral e intelectual. Vou dizer mais para os senhores. Se eu não preciso, mas hoje, seguir o dogma católico, olha o que eu estou dizendo para vocês. Podem reclamar, podem falar o que for. Senhores, eu posso fazer sexo recreacional hoje no ordenamento brasileiro? Pode. Se moralmente vocês acham isso errado, tudo bem. Se vocês quiserem continuar discutindo que o sexo é só para procriação, eu vou admitir, eu garanto isso para vocês, não tem problema. Eu, ordenamento jurídico, né, vou garantir isso para vocês. Só que é o seguinte, quem achar que tem que fazer sexo sem ser para procriação, pode também, moçada? Pode. É isso que está dizendo. E duro, né? Duro, porque aí tem uma questão moral, tem uma questão de religiosidade das pessoas, que nós, volto a repetir de coração mesmo, a gente garante, a gente respeita, né? Eu tenho aquela história clássica que eu conto para vocês, numa das universidades que eu ministro aula, eu estou um dia lá, eu não sei por que cargas d'água, eu já contei para alguns também, eu estou falando lá, né? Eu falo, olha senhor, então o artigo 213, né? Eu lembro que eu estava falando de dosimetria de pena.
né? A menina que foi estuprada, não se exige que ela seja virgem, mas, né, se ela for virgem, me parece que as consequências do crime demandaria uma dosimetria mais elevada de pena. E aí, o louco aqui, eu não sei porque eu externei em sala de aula e falei assim, se bem que, vamos falar a verdade, né, moçada? Olha a ilação que eu vinha fazendo, né? Eu estou dizendo que a menina virgem pode ser estuprada. A não virgem também pode. É isso que eu estava falando. Aliás, hoje qualquer pessoa humana pode ser estuprada, né? E eu falava que, olha, tem aí a problemática da virgindade. Se bem que a virgindade, disse eu, me parece que na década de 40 tinha um peso sociológico maior do que tem hoje. Eu nem afirmei isso. Eu fiz uma ilação. Aí tinha uma menina em sala de aula no fundo que ela falou assim, senhor, já ofendida. Depois não. Eu vou casar virgem. Né? O problema é que tinha um moleque do lado dela, que o moleque imediatamente falou assim, mas eu não compro o carro sem dar volta. E aí aconteceu isso na sala de aula, né? E eu tive que aguentar. E eu falei, bom, a senhora tem o direito de fazer essa escolha, de casar virgem. Não... Ela tem esse direito, moçada? Tem, óbvio que ela tem. E eu olhei feio pro moleque e falei, o senhor, não era o senhor, mas, né? Olhei feio pro moleque e falei, e o senhor, esse negócio de compra e venda de carro, você vai discutir com o professor de direito civil. Não tem nada a ver comigo. É penal aqui, né? E foi assim que saiu. Então, senhores, tem essa condição, né? Hoje nós não temos mais obrigação de fazer sexo só para procriar. Pode fazer fora, pode sim, tá? Por quê? E agora, isso dá uma reverberação interessante, para terminar a nossa conversa aqui, dá uma reverberação interessantíssima, porque olha o que eu estou dizendo para vocês, doutrina e jurisprudência, dogmática do direito. Eu estou dizendo para vocês exatamente o seguinte, que como eu não preciso mais estar atrelado ao dogma católico, e não estou falando mal da igreja, eu estou só dizendo o seguinte, o país é laico, então eu não sou mais obrigado a seguir o dogma católico, tudo bem? Isso significa um país laico, eu não sou mais obrigado àquela doutrina, tudo bem? Eu quero ter sexo fora do casamento para não procriar. E mais, se você tem que me respeitar na minha dignidade humana, cuja dignidade sexual é uma espécie da dignidade humana, perfazendo-me feliz, o Estado me agregando, porque vou dizer uma coisa, antes, senhores, eu andava na terra, no teocentro, aos auspícios de Deus, eu servia a Deus. Depois eu comecei a servir o monarca de plantão, Letá Samuel, eu passei a servir o Estado. E hoje, senhores, me parece que é o inverso, né? O Estado é que tem que me desenvolver nas minhas potencialidades, né? O Estado é que tem que fazer prestações positivas para me desenvolver nas minhas potencialidades de dignidade humana, física. Então tem que me dar saúde, moçada? Ou pelo menos tem que pôr à disposição? Intelectual, tem que me dar educação, senhores? Moral, né? Físico, intelectual, moral, tem que me dar segurança, senhores? Percebe? O Estado, não estou dizendo nem que o Estado tem que fazer, mas tem que pelo menos colocar prestações positivas nesse sentido para mim, né? Me perfazendo enquanto ser humano nas minhas dignidades. E a espécie sexual, tá? Está dentro aí do gênero de dignidade humana. Ou seja, o Estado tem que me respeitar e me perfazer ok no meu momento enquanto sexual, dignidade sexual, físico, moral, intelectual, e aí pergunto que é para chocá-los mesmo. Não deveria nem mais chocar, né? Essa conversa já está antiga já. Mas, senhores, se eu tenho o direito de me perfazer física, moral e intelectualmente, eu não preciso mais procriar, né? Eu posso fazer sexo sem ser para procriação, porque eu me desatrelei do dogma católico. Se me faz bem, física, moral e intelectual, eu tenho um parceiro do mesmo sexo, qual o problema, senhores? Algum problema com isso? Essa é a decisão de homoafetividade que deu o Supremo. É isso que o Supremo nos falou. Né? Se o senhor quer escolher, o senhor não precisa mais procriar, e o senhor se satisfaz física, moral e intelectualmente desse jeito, quem sou eu, Estado, para proibir isso para você? Eu confesso para os senhores, e para alguns eu já contei isso também, quando eu fiz essa aula em 2009, os alunos de uma universidade que eu dou aula lá, numa das universidades, eles tinham um blog. E aí no blog eles escreveram assim, no blog da turma: professor Capano tem razão do ponto de vista técnico. Aí colocaram 3 pontinhos assim. Mas sei não, está em Nárnia, saindo do armário. Ponto.
Escreveram. Quero dizer para vocês, se eu quiser sair do armário, a legislação me garante. É um problema meu. Não é um problema desse, tudo bem? Eu posso sair, eu posso entrar em Nárnia, sair de Nárnia, ou fazer o que eu bem entender, desde que eu não prejudique ninguém, tudo bem? Se for para minha percepção de dignidade humana, é um direito que me assiste. Acabou, é só isso. E aí, senhores, tá? Hoje, para terminar, eu quero que os senhores tenham essa percepção. Não só é garantido, portanto, a liberdade sexual do ser humano irrestritamente, tá? E aqui, mais uma informação, lembrando, senhores, que a liberdade sexual, ela tem duas vertentes, tá? A liberdade sexual, ela tem uma vertente, que é que primeiro, que se eu perguntar, eu vou pegar uma vítima na plateia, deixa eu ver uma vítima aqui. Deixa eu olhar uma vítima aqui. Que eu tenho certeza que eu não tive essa conversa ainda. Vou pegar um coitado aqui. Doutor, é que o senhor, eu não tive a oportunidade de perguntar. Eu já perguntei para o senhor alguma vez na vida o que é liberdade sexual? Pô, Capano, mas por que você está me colocando nessa fria, né? O que é liberdade sexual para o senhor? O senhor vai me responder assim, Capano, liberdade sexual é, de tudo que você falou aí, a possibilidade de eu escolher o meu parceiro. Não é isso? Doutor, mas nem sempre foi assim, porque se a gente voltar, só para fazer uma reverberação aqui, há um pequeno tempo atrás, esse negócio de escolher o parceiro era falácia. Né? A senhora é minha filha, a senhora vai casar com o filho dele. Eu não tinha nada de escolher, não. Tá? Senhores, num primeiro momento, liberdade sexual e sexo tem a ver com procriação, não tem? Acabei de falar isso, a conversa inteira eu falei isso. Então, primeiro, senhores, liberdade sexual tinha uma questão de garantia de geração. E depois, sim, de escolha de parceiro. Isso é uma discussão interessante, seria até objeto de uma outra conversa nossa, tá? Porque hoje, liberdade sexual é a garantia da escolha do parceiro e da opção sexual. Isso é liberdade sexual, não tenho dúvida. Mas também tem uma questão de geração. O Estado não pode interferir na minha geração. O que quer dizer isso? Senhores, no Brasil, doutor, se o senhor quiser ter 10 filhos, a legislação autoriza o senhor ter 10 filhos no Brasil? E se o senhor não quiser ter filhos no Brasil? A legislação também autoriza. Veja que existem estados, o chinês, por exemplo, que a partir do segundo filho ele te cerceia. Ou o estado canadense, por exemplo, que fica dando subsídio, tá, para que você tenha filho. Quer dizer, eu não quero ter filho, então eu vou pagar pela via indireta mais imposto do que quem teve filho. Então eu estou pagando o filho dos outros, é isso? De qualquer maneira, de um jeito ou de outro, é o Estado interferindo. Tá? Então, hoje, senhores, a liberdade sexual no Brasil, ela é garantida. O senhor tem direito de escolher quantos filhos o senhor quer ter, ou não ter filhos, é um direito seu. Tá? Escolher o seu parceiro e a sua dignidade sexual. O senhor vai se posicionar frente à sociedade brasileira da maneira que o senhor bem entender. O Estado não se mete ou não pode se meter. O Estado se meterá, sim, para garantir a sua dignidade, porque não é direito, é fundamento da República. Então nós vamos garantir isso, do ponto de vista da dignidade sexual, que é a espécie da dignidade humana. E a honra, senhores, hoje, como está? A honra hoje, ela pertence, senhores, num primeiro momento, eu quero que vocês enxerguem isso, que só existia honra sexual protegida para as mulheres honestas. A honra sexual só era protegida para as mulheres honestas lá em 1940, e mulher honesta era aquela que só fazia sexo para procriar dentro do cânone padrão da Igreja Católica. Isso evoluiu, tá? Em 60 a gente já distensionou um pouco isso. E em 2005, tá? Reconheceu-se que todas as mulheres tinham honra sexual, inclusive as desonestas, aspas, acabou esse negócio de desonesta, não tinha mais, é mulher agora. Todas as mulheres tinham honra sexual, só o que fizeram um adendo aí foi, mas vendendo o corpo não, né? E hoje, senhores, todos têm honra sexual. Todos têm honra sexual. As mulheres e os homens. E vou dizer mais, né? O tipo penal hoje diz assim, ter conjunção com alguém mediante fraude ou outro ato, ou outra situação que dificultou a capacidade de discernir e consentir no ato. Então, para dizer para os senhores que a doutrina jurisprudência está dizendo o seguinte, que ainda, imagine o seguinte, aquele caso que eu disse para os senhores, que em 2006
pagou com cartão de crédito e depois sustou o cartão de crédito. Eu estou dizendo para os senhores que em 2006 não se considerou um crime de costume. Tá? Porque a menina estava se vendendo. Fosse hoje, senhores, em 2014, eu estou para dizer, porque hoje existe crime de costume, senhores? Não, né? Hoje o crime é crime contra a dignidade sexual. Tá? E o crime contra a dignidade sexual, senhores, pergunto eu para os senhores, o menino tendo feito o que ele fez, hoje, se o caso fosse hoje, ele foi lá, teve uma conjunção carnal com mulher, e se as meninas soubessem que ele sustaria o cartão de crédito, elas teriam ido para o ato sexual com ele? Parece que não. Então teve esse engodo aí, teria o condão, né? Teve essa situação dele estar mentindo ali do cartão, que ele mentiu depois e tal. Se elas soubessem disso, elas teriam ido para a cama? Não. Então eu estou para dizer para os senhores, não eu, Evandro, não eu, Capano, e sim outras pessoas, e a jurisprudência, a doutrina tem dito o seguinte, que hoje, senhores, qualquer ato que vise a ter um estélio, né, um estelionato, um engodo, que leve a pessoa para a cama, é crime contra a dignidade sexual humana daquela pessoa. Tá? Ou seja, nós saímos de uma situação, em 1940, que só a mulher honesta, no cânone padrão da Igreja Católica, que tinha honra sexual protegida, para hoje, senhores, passando por tudo isso que eu mostrei para os senhores, hoje todos têm honra sexual protegida. Homem, mulher e inclusive a mulher prostituta, que se tiver um engodo contra ela que determine que ela vá para a cama por uma fraude, é crime de dignidade sexual humana, senhores. Tá? Saímos de A para Z, tudo bem? Protegendo total e irrestritamente o corpo humano, seja ele na sua vertente física, seja ele na sua vertente moral e seja ele na sua vertente intelectual. Isso é corpo humano, isso é dignidade humana. Tudo bem, senhores?